Bom dia, turma. Tudo bem? Como é que vocês estão? Vim aqui de novo. Espero que vocês tenham curtido a aula passada de redação. Depois a gente debater uns temas aí, né? Importante tentar ser atualizado aí. Galerinha, na aula de hoje, de fato, vamos retomar a literatura. Nesse bimestre, nós vamos estudar uma escola chamada de Barroco, a Escola Literária Barroca. Vai pegar todo o bimestre aí. A gente vai estudar primeiro o Barroco português, depois o Barroco brasileiro. Só que antes de tudo, nessa aula de hoje, eu quero falar de um autor em específico, tá? Que é no final do século XVI ali, que nós estudamos, né? 1500 a 1600, que basicamente simboliza essa transição para o Barroco. Só que esse autor é muito importante, tá, pessoal? E vocês vão saber porque não precisa entrar em muitos detalhes, tá bom? Então, recapitulando, nós paramos aí, né, em 1500 e 1600, a gente estudou o classicismo, no Brasil que chamamos de quentismo, né? Vimos lá sobre Camões, a sua importância lá em Portugal, e aqui no Brasil a gente viu sobre as cartas de Pero Vaz de Caminha, né, as cartas informativas e as cartas jesuíticas também, né, as literaturas jesuíticas, com o principal nome José de Anchieta, beleza? Então a gente estudou sobre esse processo aí de 1500 até 1600. Só que no final de 1600 a gente tem esse autor aqui, tá? Ele vai ser muito importante, né? Uma aula só para descrevê-lo não é nada. Que eu acho que todo mundo deve ter ouvido falar, conhecido como William Shakespeare. Olha só ele aí, tá bom? Então nessa aula de hoje eu quero falar um pouquinho dele, que ele é muito importante nos vestibulares, vira e mexe até no Enem também. Pode cair um texto dele, não perguntas específicas dele, é bem difícil, tá? Não que aconteça, pode acontecer sim, de alguma obra dele. Eu já vi perguntas aí sobre Romeu e Julieta, sobre Hamlet, mas é importante a gente conhecer um pouquinho dele porque ele é um dos principais nomes, né? Pra vocês terem uma ideia, Shakespeare está entre os 10 nomes mais conhecidos no mundo inteiro, né? Ao lado de Jesus, para vocês terem uma ideia, né? Tipo, todo mundo já ouviu falar de Shakespeare. Então, é uma aula assim que eu apenas vou dar uma pincelada sobre tudo que poderíamos falar, porque é muito grandioso, né, falar de um determinado autor, certo? Então vamos lá, turminha. Anotem aí o que vocês acharem mais pertinente ou relevantes, ok? Resumindo o que eu vou falar. E vamos conhecer um pouquinho sobre Shakespeare, tá? Bom, Shakespeare, ele nasce em 1564 e morre até 1616. Então, como eu disse para vocês, ele é o final desse século aí, sua grandiosidade, né? Shakespeare nasceu e foi criado em Stratford-upon-Avon aos 18 anos. Segundo alguns estudiosos, casou-se com Anne Hathaway, que ele concedeu 3 filhos, Susana e os gêmeos, Hamlet e Judith Kinney, né? Entre os anos de 1585 e 1592, William começou uma carreira bem-sucedida em Londres como ator, dramaturgo e proprietário da companhia de teatro Lord Chamberlain's Man, mais tarde conhecida como Kingsman. Apesar de várias suposições, pouco se sabe sobre a biografia de Shakespeare. Todos os fatos se baseiam em registros da época, como seu batizado, para definir a data de seu nascimento. Então isso aqui é muito importante. Não se sabe muita coisa sobre ele, pessoal. A biografia dele, ainda mais para a época, era uma coisa muito complicada. Mas assim, o Shakespeare, para falarmos dele, você tem que ter a seguinte ideia. Ele era uma pessoa muito à frente do seu tempo, tá? Tanto é, turma, que ele vai ter um sucesso nesse período aqui, nessa época da sua vida. Só que ele vai se tornar o Shakespeare, como a gente imagina que seja, o grande Shakespeare, apenas no final do século XVIII e XIX, na transição ali, tá? Quando a gente vem uma escola, a gente vai só ano que vem a gente vai estudar esse período, tá? Na segunda série, quando a gente vai estudar sobre o romantismo e século XIX, ali 1800, que começam a resgatar as obras de Shakespeare e dá uma importância até então que não tinha. A grandiosidade, começa a reconhecer a essência daquilo. Vocês viram configurar, né, o que eu afirmei. O Shakespeare, ele era muito à frente do seu tempo, tá? E o mais icônico disso tudo é que ele foi uma pessoa humilde, ele foi uma pessoa simples, não teve estudo, e talvez por ele ser tão simples assim que ele conseguiu ser esse Shakespeare que ele era. Ele retratava
fatos, né, em situações assim muito aquém, né, cotidiana de suas obras, trabalhava temáticas assim que não eram só o amor, mas questões históricas, questões sociais. E então ele era uma pessoa assim muito única, vamos dizer, nesse ponto de vista. E ele vai ter esse reconhecimento aí posterior, né, em 1800, muito por conta ali do romantismo que surge, que tem como essência a burguesia, né? A gente vai estudar isso, como eu já disse, ano que vem. Só que o que vale destacar? Eles romantizam a obra de Shakespeare, aquela coisa do suicídio, como Romeu e Julieta tem, sabe? Isso é uma coisa que vai ser muito atrativa para eles. E aí Shakespeare ganha grande notoriedade por parte da França, da Alemanha, começa a divulgar as obras de Shakespeare. Só que a Inglaterra fica com ciúmes e a Inglaterra não, fala aí, Shakespeare é um autor nosso, ele é inglês, então nós vamos destacá-lo, tá? E aí que vira uma grandiosidade, uma unanimidade em relação ao conteúdo de Shakespeare, tá? Então é apenas uma introdução aí do que a gente poderia abalar, né? Um grande estudioso do Shakespeare, aprofundado assim, é o Leandro Carnal. Se vocês tiverem interesse, tem um vídeo dele no YouTube, que eu já vi, onde ele discute muito sobre Shakespeare. É muito interessante, tá, pessoal? Eu recomendo que vocês assistam, tá? Fica aí a dica para a gente aprofundar um pouco mais. Bom, vamos ver sobre suas obras e suas características. Shakespeare possui uma vasta obra com cerca de 40 peças, olha só, dividida entre comédias, tragédias e peças históricas, bem como poemas narrativos e sonetos também. Embora sua obra poética seja muito conhecida, o artista adquiriu maior destaque na dramaturgia, tá? Durante 20 anos, abordou temas como o amor, os sentimentos, as questões humanas, sociais, políticas, sendo a sua produção dramática dividida em 3 fases. Primeira fase, 1590 a 1602, escreveu peças históricas, tragédias em estilos renascentistas e algumas comédias. Segunda fase, ocupou-se em escrever tragédias e comédias apenas. Terceira fase caracterizada por peças menos trágicas de caráter conciliatório, tá? Então, os estudiosos dividem Shakespeare nesses 3 pontos. E aqui é muito interessante, não destacou só no drama, não. Nas comédias também ele teve grande destaque, grande repercussão. Das suas tragédias, assim, a gente pode destacar 2 aqui, pessoal, que são muito importantes, tá? Eu tenho o livro, inclusive, de Romeu e Julieta. Eu recomendo que vocês leiam. É muito barato, tá? Vocês encontram isso aqui na Amazon, por exemplo, de 10 a 15 reais, sabe? O máximo 20. Romeu e Julieta e Hamlet. Eu acho que são 2 peças assim que vocês precisam ler, tá? Para vocês terem uma ideia, essas peças estão entre as 10 mais encenadas até hoje no mundo, sabe? Sendo que Romeu e Julieta e Hamlet estão ali, acho que em primeiro e segundo lugar, ou segundo e terceiro lugar, uma coisa assim, na lista de peças mais encenadas até hoje no mundo, tá? E Romeu e Julieta é uma questão clássica, né, do amor, só que ele é muito mais do que isso. Ele vai trazer a indiferença, ele vai trabalhar o preconceito de 2 famílias que se odeiam e que não conseguem enxergar reconciliações ou enxergar um futuro melhor, sabe? Esquecer o passado do ódio. Então, são todo esse tipo de questão que você pode filosofar, você pode questionar, né, de quanto vale a pena guardar o rancor. Então, assim, são obras muito profundas. Fora que também traz um contexto histórico da época, uma visão social. E Hamlet talvez seja a obra mais filosófica dele, tá, pessoal? Tem uma questão até fantasiosa, né? Quando Hamlet começa a enxergar o pai dele e vai trazer um aspecto de existência, olha só, um existencialismo, e isso, assim, é uma coisa que só vai vir também no século XIX. Então, é uma questão muito filosófica também presente ali. Hamlet é onde a gente tem aquela famosa frase lá, ser ou não ser, eis a questão. Então, eu recomendo que vocês, pelo menos, leiam, sabe, essas 2 peças aqui, tá bom? E alguma das frases mais importantes de Shakespeare, galerinha, somos feitos da mesma matéria que nossos sonhos. Herege não é aquele que arde na fogueira, e sim aquele que a acende. O destino é o que baralha as cartas, mas nós somos os que jogamos. O amor é a única loucura de um sábio e a única sabedoria de um tolo.
Eu aprendi que ninguém é perfeito até que você se apaixone por essa pessoa. Aprendi que deveríamos ser gratos a Deus por não nos dar tudo o que lhe pedimos, tá? Então, olha aí algumas das suas frases, tá bom? Conhecidas de Shakespeare. E é isso. Terminamos já uma aula bem direta. Assim, na verdade, eu vou tentar trabalhar um formato aí de 10 minutinhos de aula, tá, pessoal? Que eu acho que é o mais ideal, 10, 12 minutos aí, chegar no máximo 15. Eu acho que é melhor para todos, tá bom? Fica mais objetivo, mais dinâmica. Mas eu queria trazer um pouquinho de Shakespeare aí para vocês, comentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre ele. Assistam esse documentário, não é nem documentário, essa discussão do Leandro Carnal, coloca no canal Shakespeare no YouTube. Vale muito a pena, que é um grande nome, é um grande autor à frente do seu tempo, e vale muito a pena vocês lerem, traz essas questões aí filosóficas, o amor é muito sublime, as meninas gostam muito de Shakespeare, mas ele é muito mais do que isso, tá? Vocês têm que ler, vocês vão perceber ali a genialidade dele e da sua produção, ok? Queria comentar sobre ele, só para vocês terem uma ideia antes da gente entrar na próxima escola, que é o Barroco, tá bom? Então é isso aí, foi William Shakespeare, um autor do século XVI, que só vai ter reconhecimento, e o grande Shakespeare no século XVIII aí para XIX, tá bom, turma? Um grande abraço, se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.